Olá, boa tarde para todos. Bem, boa tarde ainda. Faltam uns minutinhos aí para as 18 horas. E hoje nós vamos falar sobre devocional diário, né? Ontem eu fui questionada no nosso grupo de WhatsApp dos jovens, dos adolescentes da nossa igreja, né? E eu resolvi então falar um pouco com vocês sobre devocional. O que é devocional, né? Mostrando biblicamente, será que eu estou fazendo certo? Então vamos lá, eu gostaria de estar começando falando sobre o devocional diário em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Fala assim: E ouvir a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher Eva da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse: Onde estás? Ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que me ordenaste não comeste? Então disse, aí Adão começou a explicar então que Eva tinha oferecido para ele a fruta, né? E ele havia comido. Mas depois nós vamos voltar nessa referência bíblica. Mas agora eu gostaria de explicar para vocês sobre, eu fiz aqui algumas anotações sobre devocional diário. Então vejam, eu pesquisei algumas coisas, né? Outra o Espírito Santo me deu, aí tá passando para vocês. Devocional é um tempo que você separa para estar com Deus, em um horário estabelecido entre você e Deus, certo? Alguns fazem um ciclo, um culto breve de oração, com uma leitura bíblica, né, compartilhada entre todos. Então, o devocional, ele é isso, né? É um tempo que você tira diariamente para você estar em comunhão, em oração com o seu Criador, né? Com o nosso Pai Eterno, aquele que nos gerou para o seu reino, né? Falando nós como cristãos, é isso. Mas todas as pessoas podem ter esse devocional diário com Deus. Veja só, algumas pessoas, elas fazem o devocional em família, né? Aí acabam fazendo semanalmente, né? Reúne a família em algum local da casa e eles fazem um pequeno culto. Esse devocional entre família, ele é importante que seja algo breve, principalmente se houver crianças pequenas, né? Crianças, elas têm um pouco de dificuldade de se manter concentrada por muito tempo. Principalmente se for algo que não lhe chame atenção, que não lhe traga divertimento, enfim. Mas para que a criança ela aprenda a ter o seu devocional e gostar dessa comunhão, dessa intimidade com Deus, é importante que faça um período não muito longo, né, para que ela vá aos poucos sentindo prazer nas coisas de Deus, né? É assim, esse devocional, ele pode ser primeiramente, claro, em oração, né, onde você fala com Deus, onde você expõe primeiramente o seu louvor, a sua adoração, a sua gratidão ao Senhor, né, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, por tudo que Ele já fez, enfim. No nosso devocional, nós também devemos apresentar a Ele em oração as nossas petições, né? A nosso favor, a favor da família, a favor de diversas áreas da nossa vida, as nossas petições, as nossas necessidades, né, que todo ser humano tem, nós devemos apresentar ao Senhor isso, né? Sem medo, sem vergonha de expor, sendo sinceros no que estaremos passando, até porque nós não temos por que mentir ou tapear ou maquiar aquilo que realmente nós estamos precisando ou estamos passando, qual a nossa fraqueza, qual a nossa debilidade, né, que nós estamos enfrentando, qual a tentação que nós estamos envolvidos, porque todos nós cristãos, todo ser humano passa por momentos de tentações,
né? Então essas tentações nós deveríamos estar apresentando a Deus e sendo sincero com Ele. Olha, papai, eu estou sendo tentada nisso, naquilo. Olha, me dá forças, não me deixa cair, me ajuda a estar vigilante, né? E, enfim, apresentar tudo porque o Senhor nos conhece. Então não tem porquê nós escondemos dele a verdade que ele já sabe. Mas, porém, todavia, ele quer ouvir de nós. Ele quer nos ouvir, né? Ouvir qual é a nossa necessidade, as nossas dificuldades, nossos desafios diários, familiares, psicológicos, financeiros, né? Enfim, né? E na nosso devocional nós também podemos e devemos apresentar orações intercessórias, que é orações por outras pessoas, por pessoas da igreja, por nossos familiares, parentes mais distantes, amigos, colegas de trabalho, patrões, né? Podemos apresentar a nação, no caso a nação brasileira, as outras nações também, fazendo orações intercessórias, clamando a Deus em favor, né, da nação e de pessoas, determinadas situações, por cura de alguém que está enfermo, e aí vai. O nosso devocional, ele, além de orações, né, que pode ser de diversas áreas, né? Como eu já disse, intercessórias, petições, gratidão, adoração, louvor, né? Enfim, são muitas as orações, a espécie de oração que temos. No nosso devocional, nós devemos também adorar o Senhor, né? Com canções, com danças até. Muitas vezes eu me pego dançando ao Senhor, às vezes sozinha, né? Em um espaço em casa ou no monte, enfim. As pessoas que tocam instrumentos devem sim, no seu devocional, ela e Deus, né? Apresentar seus louvores, quem sabe o Senhor dá uma canção nova, dá uma letra de uma adoração aí que vai fazer a diferença e vai ajudar muito na edificação do corpo de Cristo. E no devocional com Deus, é claro, não pode faltar também a palavra do Senhor, né? A Bíblia Sagrada, ela deve estar presente, né? Sempre no nosso devocional. Nós falamos com o Senhor em oração e Ele fala conosco através da sua palavra. Deus tem diversas maneiras de falar. Ele usa profetas, profetisas, Ele usa sonhos, revelações de diversas formas. Mas a maior revelação, a maior profecia que nós podemos ter, a maior revelação para a nossa vida, como igreja, como cristãos, né? Ou como alguém que está iniciando na fé, ou até mesmo de outras religiões, é a palavra do Senhor. É a Bíblia Sagrada, né? Olha, é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que foi revelada ao homem há muito tempo atrás, né? E nós não vamos entrar agora muito nesse mérito, quem escreveu, quantas pessoas foram, mas nós acreditamos que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus a homens e mulheres que Deus preparou para este fim, né? Então, foram reis, quem escreveu a Bíblia foram reis, profetas, sacerdotes, foram empresários, camponeses, né? Foram pessoas simples, pescadores. Quem mais escreveu a Bíblia, né? Que Deus deu revelação para eles. Foram pessoas simples, pessoas que foram escravos, enfim. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele usou diversas pessoas na sociedade para estar escrevendo a palavra de Deus, que é a maior revelação que ele nos deixou. É a bússola, né? Para os nossos dias. Então, no nosso devocional diário, não pode faltar a leitura da palavra do Senhor, né? E o que ler? Devocional, você pode ler aquilo que foi ensinado, aquilo que foi compartilhado nos cultos, na onde você congrega, onde você se alimenta espiritualmente, onde Deus preparou, você está se reunindo com os demais irmãos, né? Ali durante a semana, quem sabe nas lives, né, da sua igreja, até mesmo às vezes em outros ministérios também, que você conheça a procedência da pessoa, né? Porque, infelizmente, nós temos muitos profetas de Deus usando a internet, usando os meios de comunicação, como nós temos falsos profetas também, né? Então, nós devemos estar vigiando nisso e procurar analisar tudo que nós ouvirmos,
né, seja presencial ou em lives, se procede da palavra do Senhor. Se é isso mesmo, se a Bíblia está de acordo com o que a Bíblia Sagrada fala, né? Se está em concordância, em obediência, em reverência, se fala em santidade e ensinam santidade e praticam a santidade, e aí vai. Que fala, é uma coisa, praticar é outra, né? Elas têm que andar juntas. Então, essa leitura bíblica, devocional, pode ser também uma leitura que você esteja fazendo da Bíblia. Tem pessoas, né? Eu já li algumas vezes a Bíblia e tem gente que começa a ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, né? Então, de repente, você está nessa leitura diária, pode ser essa leitura também que você esteja fazendo, né? Pode ser também alguém, de repente, um versículo que alguém te mandou em um grupo para você pessoalmente, Deus falou profundamente na sua vida, no seu coração. Então, o conselho que eu dou para você é não somente ler a Bíblia, não somente ler a palavra do Senhor, né? Não ser somente ouvintes, mas praticantes. Então, é importante que você medite, né? Medite naquilo que você leu, na palavra que falou ali ao seu coração, né? Olha só, deixa eu ler um pouco aqui para você. Então, porque a palavra de Deus, né, fala no Salmos 119, né, 105, fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Então veja só, a frase lâmpada para os meus pés é a tua palavra significa que a revelação de Deus nas escrituras é a fonte de orientação e discernimento para o seu povo. O escritor bíblico escreveu essas palavras ao falar sobre a excelência da lei de Deus, né, que é a Bíblia Sagrada. Essa frase faz parte de um dos versículos, dos maiores versículos do maior salmo da Bíblia. Opa, quase não saiu. É o Salmo 119, né? Nele o salmista diz o seguinte, né, que eu acabei de falar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 5. Lâmpada para os meus pés, quando alguém anda na escuridão, a chance de tropeçar é muito grande, não é assim? Quem já não tropeçou dentro de casa mesmo no escuro, né? Quando se tem luz para poder enxergar onde se pisa, os passos se tornam muito mais firmes e a caminhada muito mais segura. Na vida espiritual, o princípio é o mesmo. Somente a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Somente as escrituras fornecem a iluminação necessária que nos possibilita caminhar sem tropeçar nas trevas. A identidade do salmista que escreveu o Salmo 119 é desconhecida, né? Cada um acha uma coisa, mas a verdade é que a Bíblia não declara. Mas ele era alguém que conhecia o valor e a importância do ministério da palavra. Ele entendia que o uso prático da palavra de Deus durante sua caminhada na fé era essencial para uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Por isso ele declara, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Nesse versículo, o salmista aplica uma ilustração muito frequente na Bíblia, né? Ele retrata a vida como um caminho a ser percorrido dia após dia, um passo de cada vez. Ao mesmo tempo, ele também fala da palavra de Deus como sendo a luz que ilumina a nossa vida e nos conduz pelo caminho correto. Quando o salmista diz lâmpada para os meus pés, ele está falando da situação comum, né? Situação comum em seu tempo. Naquele tempo, né, não havia iluminação como hoje. Como hoje existe ainda muitos lugares, em fazendas, sítios, né? Que ainda não tem, são poucos, mas ainda tem muitos lugares assim, que não tem energia elétrica. Então, veja só, naquela época, como não havia iluminação, como temos na atualidade, as pessoas dependiam de pequenas lamparinas. Eu mesmo já usei lamparina lá no Ceará, no sítio do vovô, por muito tempo, né? Era a nossa realidade. As pessoas dependiam de pequenas lamparinas para poderem andar durante a noite. A escuridão era tão densa que a luz das lamparinas clareava apenas a porção do caminho em torno dos pés. Elas forneciam luz apenas para o próximo passo. É isso mesmo. Então, veja só. Deixa eu ver aqui.
E isso é bem claro, né? Essa ilustração, que da mesma forma nós devemos agir no nosso dia a dia. Dar um passo de cada vez, sempre procurando a iluminação na clareza da palavra de Deus. Nossas decisões devem estar sendo tomadas sempre aí com orientação da palavra do Senhor, que clareia, que ilumina, né? Que nos esclarece a verdade para não tropeçarmos, não tomarmos decisões erradas, né? Então, quando tomamos a palavra como lâmpada para os nossos pés, caminhamos também pela fé. Cada ato de obediência revela o passo seguinte, até que possamos chegar ao nosso destino final. É a tua palavra e luz para o meu caminho. É interessante perceber que o salmista diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isso significa que o salmista sabia que não era qual é tipo de palavra que poderia prover luz para os nossos passos. Existem palavras que iam trazer trevas, dúvida, né, e tudo mais. A única lâmpada que fornece a verdadeira luz que precisamos é a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Meditando nessa palavra, ela nos leva ao Novo Testamento, onde, ao falar sobre a superioridade da palavra de Deus, o apóstolo Pedro escreve o seguinte: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem e atendê-la como uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Está escrito em 2 Pedro 1,19, né? Concordância aí com o salmista. Então a escritura é a lâmpada que nos guia até o dia que toda a genuína palavra profética de Deus se cumprirá em toda a sua plenitude, aleluia, em toda a sua plenitude, né, em torno de Cristo. Essa palavra não é fruto da imaginação ou da vontade humana, mas na verdade sua fonte é o próprio Espírito Santo, segundo Pedro 1, 20 e 21. Logo mais, não sonhos, visões atuais ou supostas novas revelações que servem como lâmpada para os nossos pés, mas é somente a verdadeira revelação de Deus nas Escrituras que nos aponta a Cristo. Por isso o escritor de Hebreus diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus 1, 1 e 2. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno, é assim que a palavra fala. No mundo que está em trevas, mas através da obediência à palavra de Deus, que é lâmpada para nossos pés, podemos andar na luz, e o sangue de Jesus Cristo, que é a verdadeira luz do mundo, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, do 5 ao 10. O cristão verdadeiro necessariamente deve estar apto a declarar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Devocional, né, é isso, é nós separarmos um tempo, né, para nós estarmos em comunhão, em unidade ali, procurando saber do Senhor qual é a vontade dele para a nossa vida, buscar nele o direcionamento e nos abastecer diariamente, né, para nós estarmos aptos a fazer a sua obra, porque ele nos chamou a todos, sem exceção, para nós levarmos essa palavra, né, de boas novas para aqueles que ainda não conhecem. E para isso nós devemos estar cheios, né, com as nossas lamparinas cheias de azeite, cheio de poder, como ele falou mesmo na palavra dele, ele nos mandou ir, né? E ele falou que nós iríamos curar enfermos, expulsar demônios, nós iríamos ressuscitar mortos. Isso não foi um pedido, foi uma ordem. Mas para nós vermos os sinais, prodígios e maravilhas tão escasso no nosso tempo, claro que ainda acontece muito, mas deveria acontecer com muito mais frequências esses milagres, né? Nós devemos nos abastecer diariamente para nós estarmos aí na sintonia com o Espírito Santo de Deus, para recebermos discernimento, o momento de dar uma palavra, qual a palavra dar, né? Se é momento de ressuscitar aquele morto, ou se é momento dele dormir no Senhor, para aguardar a eternidade, enfim,
Orarmos por, eu devo essa pessoa, Senhor, se eu orar por ela, ela vai andar, ela vai levantar dessa cadeira de roda. Mas Deus não deseja que todas as pessoas sejam curadas. Se nós formos olhar a palavra do Senhor, Ele não curou a todos. A Bíblia fala que Ele curou a muitas pessoas que estavam enfermas, que Ele expulsou muitos demônios de muitas pessoas, mas não foram todos. A prova disso é que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, né? Ele lá no túmulo, ele falou o quê? Lázaro, sai para fora. Ele gritou o nome de Lázaro, porque ali, naquele cemitério, naqueles lugares que estava colocado o corpo de Lázaro, tinha outras pessoas sepultadas. Ele não poderia ressuscitar todos? Não, porque existe um momento certo para as pessoas certas que o Senhor escolheu, com o objetivo que o nome dele seja glorificado, né? Aquela tal história que ele falou, né? Os discípulos, ele curou alguém lá, que estava enfermo, ele falou assim, quem que pecou? Os pais ou essa pessoa doente? Ele falou, nem ele, nem os pais. Essa enfermidade veio para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, para isso, nós devemos buscar nos abastecer diariamente, né, em comunhão com Deus, para Ele estar nos dando discernimento e nos capacitando com os dons do Espírito Santo, que a Bíblia deixou aí para todos aqueles que buscarem nele, né? Os dons não é exclusividade de um ou de outro, não. Todos que buscarem os dons, pedir com zelo, Ele está ali e concede com alegria. É assim que fala a palavra do Senhor. Mas veja só, vamos ver agora alguns exemplos bíblicos de devocional. Vamos ver? Olha só, Daniel 6,10 fala o seguinte: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Como que? Como costumava fazer. Tem algumas bíblias que fala como era de costume. Então, isso era um hábito. O devocional na vida do cristão, ele não deve ser algo esporádico. De vez em quando eu vou orar. De vez em quando eu vou ler a Bíblia. Não. É como se fosse o nosso almoço, o nosso jantar, o nosso café da manhã, o nosso lanche da tarde. Nós devemos alimentar com a palavra do Senhor em oração diariamente. Diariamente, não é quando der, quando eu tiver vontade. É claro que existe um momento na nossa vida que a pressão espiritual está tão grande, que as situações, né, são absurdas no mundo espiritual, que vocês não têm palavras para orar. Mas isso não nos dá o direito de deixarmos de orar. Nós devemos ir, entendeu? Até o nosso jardim secreto e nós orarmos. Eu li no início aqui da palavra do Senhor que Deus, na viração do dia, ele estava passeando pelo jardim e ele chamou por Adão e Eva. A Bíblia fala. Então, desde o jardim do Éden, no primeiro casal, Deus ele deseja até hoje ter uma intimidade, uma comunhão, uma amizade profunda, leal, verdadeira com o ser humano, conosco. Ele nos formou para isso, para nós sermos adoradores, adoradores leais, fiéis, obedientes e felizes. Por consequência disso, da obediência, adoradores felizes, independente da situação. Então Deus falou: Adão, onde que vocês estão? Eva, onde vocês estão? E qual foi a resposta na viração do dia? Né? Outro item para nós falar: pastora, qual o horário que eu devo fazer um devocional? É você e Deus. Nós lemos aqui que 3 vezes ao dia Daniel orava no seu quarto. E houve ali um decreto maligno para tentar jogar ele aí numa cilada de morte, como fizeram, né? E o que ele fez? Ele se escondeu? Não. A Bíblia fala que, como era de costume, ele se trancou no seu quarto, porém a janela que dava para Jerusalém estava aberta. E as pessoas viram que ele estava orando, agradecendo, exaltando ao Deus do céu, ao qual ele servia, né? Então ele não deixou de orar no meio da perseguição. O medo não paralisou o devocional de Daniel. Não paralisou. Olha só que coisa linda, né? Então, se você não tiver força para orar, dobre o seu joelho.
Dobra o seu joelho e fala: papai, estou aqui, não sei o que falar, estou sobrecarregada com tanta situação difícil, olha, a enfermidade está me abatendo. No seu leito de enfermidade, não paralise o seu devocional, fale com o Senhor e fale para Ele: eu estou enferma, me dói, Senhor. Apresente a Ele, porque Ele é o Deus da cura. Cabe a Ele te curar ou não, mas apresente a Ele e procure entender qual seja a vontade e o propósito dEle em toda a situação que você está vivendo. Deve ser dessa forma. Muitas vezes é difícil nós entendermos. Tem coisas que a gente não vai entender, mas nós devemos confiar na soberania do Senhor, né? Que tudo Ele tem um porquê. Daniel, então, na sua fidelidade, ele continuava orando ao Senhor. O medo, a perseguição não paralisou, assim não deve paralisar também a nossa vida. Não devemos deixar de buscar o Senhor. Daniel, ele orava no seu quarto 3 vezes ao dia, né? Como nós vemos aqui. E a palavra de Deus fala assim: 7 vezes no dia te louvo pelo juízo da tua justiça. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Salmo 119, 164. Deixa eu abrir aqui. Salmos 119, quando você estiver vendo, né? Porque eu estou fazendo essa live, mas ela não tá pública. Eu coloquei só para mim. Depois eu vou ver o que eu faço com ele. Jogo no YouTube, eu libero, né? Para as pessoas visualizarem. Mas nós vamos abrir aqui 119, 164. Deixa eu ver. 164. 7 vezes ao dia te louvo pelo juízo da tua justiça. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço, né? Aqui o salmista, né? O salmista fala o seguinte, olha, que 7 vezes ao dia ele louvava ao Senhor. Ele louvava ao Senhor quantas vezes? 7 vezes ao dia. É claro que na vida corrida que a maioria de nós temos nessa época, né? Na atualidade, é complicado você tirar 7 vezes ao dia para orar. Mas tem algumas pessoas que Deus ainda permite, né? Ele dá essa oportunidade de orarmos. Quantas vezes o Senhor, o Espírito Santo nos chamar para estarmos ali com Ele. A verdade é que quando nós iniciamos o nosso devocional, né? Quando estamos novo na fé, ou de repente esfriamos espiritualmente, eu quero retornar no meu devocional, nós vamos iniciar com um tempo. Por quê? Até nós termos aquela comunhão novamente, sentimos aquela alegria, aquele prazer em buscarmos ao Senhor, né? Então a gente começa ali dando um aleluia, glória a Deus, meio sem palavra, meio desorientado. Daqui a pouco o Espírito Santo começa a dar palavras, daqui o Espírito Santo começa a dar canções, começa a dar... gente, é tremendo. Começa a pedir para você interceder por fulano, por A, por B ou C, por alguém da sua família, por alguém distante, por alguém que você não conhece. Como assim, pastora? Quantas vezes fui levada a orar por pessoas que talvez só vou conhecer na eternidade. A igreja perseguida, por exemplo, às vezes o Senhor me leva a orar, interceder para a igreja perseguida no meu devocional, que eu me vou em prantos como se fosse alguém da minha família que está sendo perseguido. E interessante que muitas vezes o Senhor me dá nomes. Ele me dá nomes para estar orando. Que estranho, né? Pois é, eu não conheço a pessoa, mas o Senhor conhece. É alguém que está longe, de repente ali, prestes a negar o Senhor, negar a sua fé devido à perseguição que é muita, devido à sua família que está sendo morta, devido a estupros coletivos e outras situações mais. Então, gente, quando nós começamos iniciamos nosso devocional, né, que a gente não tem costume, então a gente vai começar devagarinho. Percebe-se uma pessoa que ela tem o costume de ter o seu devocional diário nos cultos. Porque uma pessoa que ela está engajada ali, que ela está totalmente envolvida no seu devocional com o Senhor, seja dentro do seu quarto, né? Entra no quarto, fecha a porta, chegou a hora de falar com Deus. Vou ver se consigo colocar essa canção no final. Mas seja no seu quarto, seja nos montes, o lugar de devocional principal preferido de Jesus, onde que era? Era no deserto e nos montes.
Ele orava em outros lugares também. Mas se você for lá ler a palavra do Senhor, você vai ver Jesus diversas vezes fazia milagres. Fala que ele saía dali e ia para onde? Para o monte orar. Se retirava para os desertos para orar. Então não existe um lugar ali. Tem que ser este lugar. Muito embora Jesus falou, quando você falou, Senhor, como que eu faço para, mestre, como que eu me ensino a orar? Como que eu faço? Jesus falou o quê? Entra no teu quarto, fecha a porta, né? E ora em secreto, que o teu pai em secreto te ouve e em secreto ele vai te responder. Então, esse nosso devocional, a maioria das vezes, é uma oração secreta entre nós e nosso papai, né? Entre papai e nós. A não ser quando Deus nos dá uma campanha para envolver toda a igreja, aí nós colocamos horários, né? Um relógio de oração, então vou orar de meia-noite a uma, dá uma às duas, dá duas às três e assim sucessivamente. Aí todo mundo está engajado no mesmo propósito, intercedendo por alguma situação. Mas o nosso devocional, geralmente, ele é uma coisa entre nós e Deus, né? Muitas quantas vezes Jesus ia ao monte e quando chegava lá, ele ia ele deixava os 12, os discípulos em tal lugar e chamava só Pedro, Tiago e João, apenas 3, para ir para o monte com ele. E teve algumas situações que Jesus ele chegou para Pedro, Tiago e João e falou, ficai aqui e orais por mim, né? Orai comigo, que eu vou um pouco mais adiante orar. Ele se afastava um pouco e ele ia ter o devocional dele com Deus. É assim, até na véspera dele ser entregue na mão dos malfeitores que o haviam de matar na cruz, crucificarem, Jesus teve o seu devocional. E foi um devocional envolvia extrema tristeza, um devocional de extrema luta espiritual. Irmãos, nosso devocional é para nós travarmos as lutas mais difíceis. Como que foi essa batalha? Né? Porque ele chegou e ele sabia que a poucas horas dali ele estaria sendo entregue, ele sabia que ele seria coroado com coroa de espinho, ele sabia que ele iria morrer a morte de cruz, porque estava previsto isso, os profetas tinham profetizado tal situação. E Jesus era o Filho de Deus, ele sabia como que ele ia morrer, toda a situação de dor que ele iria passar, toda a situação de angústia que ele passaria ali por mim e por você. E é claro, ele como ser humano naquele momento, recebendo sobre ele toda a carga, todos os pecados do mundo inteiro, irmão. Imagina isso? Você é capaz de imaginar? Eu também não sou capaz de imaginar. Não dá para imaginar, mas foi triste. E ele chegou a falar com Deus, né? Pai, papai, se for possível, que eu não enfrente a cruz. Se for possível, que eu não morra dessa forma. É o que ele quis dizer no seu devocional com Deus lá, né? Mas, porém, ele ia lá e procurava um conforto, ele procurava um consolo nos discípulos que estavam dormindo, né? Ele falava, vocês estão dormindo? Vocês não puderam velar comigo um pouco? Não puderam orar, interceder por mim um pouco? Né? Ele falava, ficai aqui, orai, que eu vou um pouco mais adiante orar. E ele ia e orava a mesma oração. Pai, se for possível, de repente o Senhor foi o ajudando, fortalecendo, porque na oração nós recebemos fortalecimento, recebemos força, direcionamento. E naquele momento, com toda a sua fragilidade como ser humano que ele era naquele momento, ele teve força para falar, sim, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, que eu não enfrente a cruz. Todavia, faça a tua vontade e não a minha. Porque existe um momento na nossa vida que nós não queremos que seja feita a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor vai trazer dor, vai trazer sofrimento, vai trazer perseguição, vai trazer situações que nós vamos sentir no nosso corpo e a gente não quer. O ser humano não quer sofrer. Quem quer? Ninguém, nem eu. Mas muitas vezes a gente quer dizer não para a vontade do Senhor. Nós queremos dizer não, Senhor. Não não, diga sim para mim nessa situação de prazer que eu estou vivendo. Olha, o Senhor me dá tal coisa? Muitas vezes é sim. A gente pede algo quando a gente sabe que é não a resposta. E a gente pede não quando a gente sabe que é sim a resposta. É assim. E Jesus Cristo, então, ele falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. Ele quis dizer que a vontade dele, de angústia como ser humano, era ele se livrar daquele peso. Mas ele entendia que deveria prevalecer não a vontade dele, mas a vontade de Deus.
e tanto que não teve saída, não teve outra maneira, porque Jesus era o único ser humano que nascido de mulher, que foi capaz de vencer todo o mal, toda a tentação, não se corromper, né, não se deixar levar pelas tentações que o mundo oferece aí. E o que aconteceu? Ele enfrentou a cruz e foi mudo, sem reclamar, até o último suspiro. E lá na cruz ele ainda foi capaz de salvar alguém. Nós não vamos entrar nesse mérito agora. Mas veja só, outra pessoa que nós vemos aqui, outro exemplo. Deixa eu ver. Outro exemplo de oração. Então, nós vamos parar por aqui. Nós deveríamos falar muitos outros exemplos de pessoas que tinham seu devocional com o Senhor. A Bíblia está recheada de homens e mulheres que tiravam um tempo, né, para estar com o Senhor, não importa o lugar. Eles estavam diariamente ali buscando, orando, e tiveram aqueles que assim fizeram, assim obedeceram, né, de ter essa comunhão com o Senhor. Eles tiveram sucesso nas suas vidas, no começo, no meio ou no fim. Porque o Senhor, ele sempre dá o respaldo e ele vai nos direcionando conforme ele deseja. Mas nós vamos, para encerrarmos aqui sobre o nosso devocional, nós vamos voltar aqui no versículo 3 e 8, né? No capítulo 3, 8 de Gênesis, que fala o seguinte: ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. A palavra do Senhor fala aqui que Adão e Eva, quando Deus procurava eles na viração do dia, né, isso não era de manhã cedo, isso era no entardecer. Biblicamente o dia, né, até para os judeus até hoje é assim, dessa forma, a viração do dia não dá de meia-noite igual nós aqui, né? Não, ele corria na viração do dia, no pôr do sol. Então umas 6 horas mais ou menos, né? Dependendo aí, na viração do dia, no entardecer, ao sol ir embora e vinha a noite, era onde encerrava e iniciava um novo dia. E era nessa viração do dia que Deus ele procurava o ser humano, procurava Adão e Eva, né, para ter comunhão com eles, para conversar, para tirar dúvidas, para se alegrarem, né? Enfim, compartilhar tudo dele e vice-versa, né? Se tornarem um só em unidade. Então, nós vemos aqui que Adão e Eva, eles sempre estavam ali, dispostos, sempre o Senhor os encontrava, né? Sempre o Senhor Jesus, Deus, né, os encontrava, mas nessa vez ele não os encontrou. Fala que ele chamou e eles não responderam. Aí Deus chamou novamente e Adão e Eva respondeu: Senhor, nós estamos aqui escondidos atrás dos arbustos, atrás das árvores. E Deus falou para ele, ó, pra você ver, Deus sabia que Adão e Eva já tinham caído e comido o fruto da árvore que ele havia ordenado que não comessem, né? Que seria algo ruim para eles. Mas mesmo assim, Deus ele procurou eles na viração do dia. Isso quer dizer que Deus não nos deseja estarmos com ele somente quando nós estamos bem. Eu não estou em pecado, né? Hoje eu obedeci, eu li a Bíblia, eu estou bem, eu não pequei, eu não menti, eu não roubei nada, eu não falei palavrão, eu não usufruí de vício nenhum, eu respeito a minha família. Não, irmãos. Deus sabia que Adão e Eva tinham quebrado ali aquele princípio, aquele mandamento que ele falou tantas vezes, coma de todo o fruto de todas as árvores do jardim, porém dessa aqui não, apenas uma ele falou que não era para comer. Deus ele mesmo assim procurou Adão e Eva, e Adão respondeu: nós escondemos, porque nós percebemos que estávamos nus. Ou seja, a visão espiritual deles foi abertas e agora eles passaram a ver não somente a alegria, a paz, o amor, né, aquela comunhão que existia no Éden, criado por Deus, mas eles passaram a ver também coisas que não estavam preparadas para eles, que era a malícia e tudo mais. E Deus falou: Adão, como que vocês perceberam que estão nus? Por acaso vocês comeram da árvore que eu falei que não era para comer, do fruto?
Irmãos, Deus procura para nós todo dia. Você sabe o que Deus é todo dia que nós devemos ter o nosso devocional? Porque é todo dia que o Senhor vai perguntar, nos chamar. Quando o Senhor nos chama, né? Se o Senhor falar, Maria, você vai se esconder? Você vai procurar uma folha de alguma árvore aí para esconder seu pecado, suas partes íntimas, porque alguma coisa você fez de errado? Não importa se você errou, não importa quando eu erro. O que importa é que o Senhor nos procura. E é nesse momento que nós devemos chegar diante dele e falar, sim, Senhor, eu estou aqui no meu devocional, mas a primeira coisa que eu quero te falar, me perdoa porque eu pequei. Jesus, me lava com teu sangue, para que eu possa ter permissão de chegar diante de ti com as minhas vestes limpas, porque eu pequei. Eu manchei as minhas vestes espirituais com pecado A, B ou C. Porque ele falou na sua palavra, né? O apóstolo João foi usado por Deus. Não pequeis. Todavia, se vocês pecarem, vocês têm um advogado para defender vocês. Qual é o advogado? Jesus Cristo, que esteve na terra e viu, presenciou tudo que é tentação. Ele presenciou todas as dores, os pecados, né, que envolvem o ser humano. Ele não caiu, mas ele viu que não era fácil. E ele é o nosso advogado. E ele vai até Deus e fala, porque, olha, na terra não é fácil. Isso não estou dando um direito para vocês pecarem. Eu não estou falando para você, eu vou pecar hoje e pedir perdão para Deus. Peca amanhã também e peço para Deus. Não, o que eu estou querendo dizer é que o pecado da nossa vida deve ser, na vida do cristão verdadeiro, aquele que segue a palavra do Senhor, deve ser um acidente. Você não pode levar uma vida de duplicidade, né? Eu sou cristão aqui, no culto, né, na frente dos meus pastores, mas lá fora, na empresa, eu sou outra coisa. Lá entre quatro paredes, eu sou outra coisa. No meu matrimônio, com a minha família, eu sou outra coisa. E pastor não tem nada a ver com isso? Não, irmãos, nós somos cristãos verdadeiros. Pelo menos nós devemos ser aquela igreja, aquela noiva amada, aguardando o retorno de Cristo. Né? Até que ele venha, aguardando ali, ouvir o som da trombeta, momento que nós iremos nos encontrar com ele nos ares, onde nunca mais nós iremos ser tocados pela dor, nem a tristeza, nem o pecado e nem nada que possa nos corromper. Amém? Então, eu sei que eu falei um pouquinho demais, né, aqui nesse devocional, mas resumindo, o devocional, ele é isso, é a nosso encontro diário, particular com o Senhor, com o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o devocional. Orarmos, lemos a sua palavra, adorarmos a Ele com canções, com louvores, com poemas, com cânticos, com letras de canções, né, com danças. Eu não sei qual a expressão que Deus usa para você adorar Ele. Cada um tem o seu particular com Deus. Né? É isso, você pode estar entrando num versículo e através daquele versículo que Deus te der do seu devocional, através daquele você entrar em vários outros, vai puxando, né? A maioria das Bíblias tem o rodapé embaixo, o rodapé, tem o versículo lá, sabe aquele número pequenino que aparece entre os versículos, entre as letras dos versículos? Então, se você for olhar aquele número, se for ver lá embaixo, é a referência de algo que esteja ali de acordo com aquilo que você leu, né? Então, faça suas anotações, tenha a sua agenda, seja ela eletrônica ou manual, né? Ou de papel, enfim, não importa, né? Qual era que você esteja, era da tecnologia, ou ainda está lá atrás, não importa. O importante é que você tenha o seu devocional com o Senhor. Faça suas perguntas para o Senhor. Leia a palavra do Senhor e medite. O que é meditar? É você pensar, né? É você falar com você mesmo. Refletir e ver o que eu posso aplicar na minha vida, esse versículo. Esse capítulo que eu li, essa passagem que eu li, a história aqui da Bíblia que eu li, desse homem de Deus, dessa mulher de Deus, desse profeta, desse sacerdote, né? Desse pastor, desse discípulo, desse apóstolo que está na Bíblia. Você deve ler a Bíblia, não é leu e fechou a Bíblia, não. Vamos procurar ver o que Deus quis falar comigo com essa passagem.
né? O que que eu posso melhorar? O que que eu tenho que jogar fora da minha vida que não está servindo, né? Colocar para nós primeiramente, para depois nós podermos com o nosso exemplo, com o nosso estilo de vida, ajudar outras pessoas, né? Porque não adianta eu estar aqui, ensinar a palavra para vocês, mas eu não viver. Não adianta imagina eu ficar dentro de casa uma semana brigado com o esposo, vou dormir no sofá, vou dormir fora, vou dormir na casa não sei de quem, porque eu não estou bem com o esposo, ou vice-versa, né? Não fala comigo. Não! Mas está pregando a palavra, mas está falando ali, está ensinando as pessoas, não vamos ser hipócritas. Porque nada se esconde aos olhos de Deus. Eu não estou dizendo que nós devemos ser perfeitos, porque se nós formos perfeitos, o Senhor já nos leva logo, né? Mas é assim, a nossa fragilidade, a nossa debilidade diária, nós devemos apresentar ao Senhor. E é claro que quando se magoarmos, se ofendermos alguém, nós temos que ter a humildade, a serenidade, né? A mansidão de nós pedirmos perdão, né? Pedir perdão, olha, eu errei, eu ofendi, eu xinguei, eu não deveria ter xingado, né? Pedir, Senhor, purifica meus lábios, porque eu tô tendo dificuldade eu sou novo na fé, tô tendo dificuldade de parar de falar palavrão. Eu falo novo na fé porque não convém para um ministro, uma pessoa que já tá há tempo, né? Na presença do Senhor, ficar com a sua boca como se fosse uma fossa aberta, falando tudo com que é palavreados que a palavra de Deus desagrada, né? A Bíblia fala que tem que sair da nossa boca tudo aquilo que seja bom para edificar, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, gostado dessa nossa live aqui sobre devocional diário. Então, entre no seu quarto ou no monte, onde você estiver, eu não sei onde. Teve por muito tempo o meu cantinho de devocional era sentado numa privada do banheiro, ou ajoelhado, lavava o vaso direitinho e dobrava o joelho lá, porque não tinha espaço, né? Porque simplesmente não tinha espaço. A minha casa era uma garagem com a porta de aço lá, que o pessoal fumava, né, usava tudo que é porcaria lá, entrava tudo dentro de casa, não podia falar nada, que ninguém podia saber, nem tinha gente morando ali. E o banheiro minúsculo, que a gente quiser falar particular com Deus, tinha que ser lá. Ia lá pro banheiro, né, dobrava o joelho lá, e lá a presença de Deus vinha. E lá a direção de Deus vinha. Né? E Deus, ele vai nos trabalhando, nos moldando, nos mostrando o porquê de toda situação difícil, e nós passamos a entender e a aceitar, né? Mesmo sem entender, aceitar a vontade dele, porque ela com certeza é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos ouvir essa canção onde nós encerrarmos. Beijo no coração de vocês. E eu preparei um sorteio que eu prometi domingo passado, né? Que ia fazer um sorteio das pessoas que estiveram na nossa live transmitida da ICB Vargem Grande. Eu vou fazer o sorteio já depois deste louvor aqui em nome de Jesus. Então, se você participou da live de domingo, esteja atento que você pode ser uma feliz ganhadora de um maravilhoso livro. Eu não peguei o livro, mãe. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus.
Você está ouvindo, adore, louve ao Senhor. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Aleluia, Senhor. Tua presença, tua presença, tua presença Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Tua presença, Senhor, eu não posso perder a tua presença, Pai. Vem nos inundar com a tua presença, oh Deus. Oh, vem, Senhor, queremos mais da tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Olha só, gente, nós vamos fazer agora o sorteio deste maravilhoso livro. Olha só. A família de Deus, a família mais feliz da face da terra. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Então vamos lá, gente. Eu coloquei aqui. Esse não é para essas pessoas que estão aqui nessa live, porque eu fiz ela privada, né? Só para mim. Agora eu vou estar compartilhando ela, mas é para as pessoas que assistiram a live de domingo no culto. Então, eu coloquei aqui o nome, as pessoas, olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Olha, aqui, ó. Tá vendo? Estão todos os nomes aqui. Eu vou estar jogando pra cima e vou pegar um, tá bom? Pra sortear. Nada nessa mão, nada nessa mão. Ó, nada na mão, vou jogar pra cima e vou pegar um só, tá? Ó, verão. Vamos ver qual que cai na mão. Ai, ó, ficou alguns. Vou derrubar uns e deixar só um, tá? Ó, deixei só um. Vamos ver quem foi o feliz. A feliz ganhadora. Olha, gente, foi uma mulher, né? Eu acho que ela nunca ganhou nos nossos sorteios dos livros, né? Olha, Alice Félix. Tá? Alice Félix, eu não sei exatamente quem é, não posso falar, eu tenho medo de falar que é e não é, né? Falar o nome errado não dá certo. Mas Alice Félix, né? Procurar saber de onde que ela é, né? Se é aqui daqui de São Paulo, se é de fora.
pra gente estar fazendo chegar até ela esse livro maravilhoso, A Família de Deus, a família mais feliz da face da terra. Parabéns, Alice, você ganhou esse livro. Muito obrigada, gente. Deus abençoe, né? Beijo no coração. Espero que essa live sobre devocional diário tenha ajudado vocês, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, pode colocar nos comentários que a gente vai responder na medida do possível. Beijo no coração, muito obrigada. Até a próxima.